Olá, aqui quem fala é Clarice Machado e você está ouvindo o podcast do PPGE, um espaço em que compartilhamos nossas produções acadêmicas. O assunto de hoje é educação médica. Eu apresento a vocês o projeto de tese denominado O Médico Docente e a Atividade de Ensino como Formadora de Humanidades, Determinantes Histórico-Culturais a partir de trajetórias docentes. Este projeto é orientado pelo professor Dr. Edson Schroeder. Você já parou para pensar no processo de educação dos estudantes de medicina? Vamos lá! São 6 anos de graduação, que somam um total de 7.200 horas exigidas por legislação federal, sendo que os 2 últimos anos, período conhecido como internato, é composto por apenas aulas práticas. Essas aulas são realizadas em unidades básicas de saúde e complexos hospitalares. Mas qual o objetivo e os motivos de se realizar uma pesquisa em que a educação médica aparece como tema central? No caso dessa pesquisa de doutorado, especificamente, o nosso desejo é compreender o processo de formação e de transformação do médico, um profissional liberal, em professor. Sim, é isso mesmo. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é, os médicos docentes são médicos que, de uma hora para outra, passam a ser professores formadores de médicos. Aqui entra a inovação em nossa pesquisa. O que a gente pretende é compreender, por meio da história de vida destes médicos docentes, quais fatos os levaram a seguir a carreira docente e, principalmente, como estes docentes organizam a sua atividade de ensino. Atividade de ensino. Aí você me pergunta mais uma vez, Clarice, o que é isso? Bom, nessa pesquisa, nós tomamos a teoria histórico-cultural e a teoria da atividade como fundamentação teóricas, o que significa dizer que nós compreendemos o desenvolvimento humano por meio da apropriação da cultura historicamente acumulada. Ah, ficou difícil? Vejamos. Essas teorias defendem que nós, humanos, nos tornamos humanos por meio da relação que mantemos também com outros humanos, e que o nosso desenvolvimento se dá por meio da internalização de toda a história dos nossos antepassados. Por exemplo, você já deve ter visto ou ouvido falar de histórias de crianças que foram criadas com animais e que passaram a ter hábitos semelhantes aos bichos, não é? Mowgli, o Menino Lobo e o Tarzan são clássicos que exemplificam bem o que estou dizendo. Esses são 2 exemplos de que não nascemos humanos do ponto de vista social e que, mesmo algumas funções biológicas, precisam da relação com os outros humanos para que possam ser desenvolvidas. Aí você me pergunta, mas o que é que isso tem a ver com a educação médica, que foi o que a gente falou lá no início desse podcast? Educação é desenvolvimento, e educação médica é desenvolvimento, acima de tudo, de humanidades. E é compreendendo a relação entre os estudantes de medicina, o conhecimento e o mundo que a gente volta ao termo atividade de ensino. Para chegar lá, nós vamos trabalhar com cartas autobiográficas de alguns médicos docentes do curso de medicina aqui da FURB. Os nossos professores escreverão cartas para eles mesmos. Será mais ou menos assim, o professor de hoje olhando para ele lá no início da carreira. E a partir dessas considerações, nós poderemos compreender como esses professores se veem diante do papel que é formar novos médicos. Será que pensavam lá no início da carreira, da mesma forma que pensam hoje, a respeito de questões como será que o estudante aprende? Como eu ensino ou o que eu devo ensinar? É esse papel de organizador da relação entre o estudante, o conhecimento e o mundo que queremos desvelar nessa pesquisa. Será e está sendo um caminho interessante, com muitas descobertas a serem feitas, visando sempre uma formação humana do estudante de medicina. Muito obrigada e até a próxima!